Olá, estamos aqui para mais um vídeo mensal do nosso Fiagro EGAF11 ou EGA-F11. O vídeo desse mês é sobre os acontecimentos do mês de maio. Eu sou o Bruno Lund, diretor responsável pela Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá Bruno, olá a todos os nossos investidores. Nós estamos em junho, gravando esse vídeo em junho, falando do que aconteceu em maio, referente ao pagamento dos dividendos que foram feitos em maio, pagos em junho. E falando nisso, Bruno, nós observamos que muitos produtores, muitos investidores, o pessoal do agro de uma maneira geral, tem se perguntado a respeito dos pagamentos. Porque, afinal de contas, nós temos visto tanta gente falar tanta coisa sobre os fiagros e sobre a indústria como um todo, e aí o pessoal fica com medo de inadimplência, aí uma hora é crise no Centro-Oeste, uma hora é crise no Rio Grande do Sul, uma hora é crise não sei aonde. Eu perguntei para você mês passado, eu quero começar perguntando de novo. Como estão os pagamentos dos CRAs, das operações que o Fiagro tem participação na cota sênior, super protegida? Como é que está a adimplência ou inadimplência dos papéis que estão debaixo do EGAF11? Perfeito, Antônio. Essa é uma pergunta excelente, né? De verdade, né, por mais que tenha tido algumas crises localizadas no agro, eventos no Rio Grande do Sul, né, a gente, né, seca no Centro-Oeste, né, secas localizadas ali no Centro-Oeste, o nosso Fiagro não teve crise, né? Pelo contrário, o nosso Fiagro está ali pagando exatamente o realizado versus o orçado, né? Então, tudo que foi orçado está sendo realizado de fato. Eu não tive, né, uma inadimplência, tá, no nosso Fiagro, né? Quando você olha a indústria como um todo, alguns sofreram, né, com inadimplências, IRJs, atrasos, tá? O nosso não, tá? Zero atraso, zero inadimplência, tá? Continua sem crises aqui no nosso Fiagro. Inclusive, na verdade, tem uma notícia boa, a gente tem, na verdade, o realizado de recebimentos tem sido superior ao orçado, né? E isso por quê, né? Eu acho que é importante comentar isso, né, Antônio? Porque, basicamente, a gente veio de um ano em que algumas dessas revendas, por conta de preço de insumos muito altos, onde elas compraram os insumos, esses preços de insumos caíram, os produtores não querendo comprar os insumos, os preços tão elevados nos quais elas tinham comprado, elas tiveram que abrir um pouco mão de margem, tiveram o seu balanço um pouco machucado, né? Algumas revendas, e algumas delas estão aqui. Isso, basicamente, né, com um balanço um pouco machucado, quero dizer, o resultado operacional delas reduziu em relação ao que era esperado por conta desse impacto, né, nessa queda no preço de insumos que aconteceu ali ao longo de 2023, tá? E um dos índices, né, que tem em todos os nossos ativos, né, e que é acompanhado, tá? E se ele for quebrado, né, é tema de assembleia, tá? Um dos nossos índices é o endividamento, que é o que a gente chama da dívida líquida, né, de cada um desses tomadores sobre o EBITDA, que é o equivalente ali ao resultado, né, operacional ali dessa revenda, tá? Então, quando a gente olha o dívida líquida EBITDA de 2023, ele acabou ficando acima, né, dos thresholds que estavam previstos, né, nas operações. Isso chamou a Assembleia em algumas operações. Nós passamos, né, por N assembleias, tá? E nessas assembleias, né, não só foi confirmado que o balanço dessas revendas tinha sido machucado em 23, mas que estavam sendo, né, recuperados, né, reparados, tá? Então isso ficou confirmado. Todas as revendas passaram com louvor nessas assembleias, porque a quebra desse índice poderia ter trigado algum vencimento antecipado, né? As assembleias basicamente definiram que, né, os investidores deliberaram por não ter o vencimento, né, antecipado, exatamente por entender que era um evento muito mais macroeconômico e menos micro da revenda. Então, as revendas, né, tiveram esse balanço machucado por uma coisa muito mais macro, né, do que aconteceu com a guerra
da Rússia e da Ucrânia, que levou o preço dos insumos, como eu mencionei, e depois esse preço dos insumos caiu e a revenda acabou comprando caro e depois teve que vender isso a preços mais baratos, né? Então o custo dela ficou um pouco mais alto, isso machucou um pouco o resultado dela e impactou esse dívida líquida EBITDA. Os investidores entendendo isso, entendendo que esse momento já passou e que agora seria simplesmente ladeira acima e não continuar ali naquele nível, né, de balanço machucado, aprovaram, né, a continuidade, né, desses CRAs e na nossa visão foi a decisão correta, tá? É a decisão que a gente acha que tinha que tomar e foi a decisão que a gente votou nessas assembleias, tá? Porque nenhuma delas estava com problema de crédito, foi um problema momentâneo, né, de compressão de margem, porém, para dar um incentivo, né, foi votado também, né, um waiver fee na Assembleia, ou seja, uma remuneração adicional para que a gente pudesse, né, aprovar essa quebra desse covenant, né, dívida líquida EBITDA. Então, nós recebemos, além dos juros que cada um desses CRAs tem pago, tá, esse waiver fee. Tá? Então, ou seja, é resultado adicional para você, investidor. Todas essas revendas estão saudáveis, isso é importante passar, foi um fator momentâneo ali de 2023, as revendas que estão no nosso fundo, né, estão saudáveis, com balanços sendo, né, basicamente compensados, né, sendo restaurados ali por conta, né, dessa compressão de margem que houve ali em 2023, tá? E a gente entende que a nossa carteira aqui está super saudável, ou seja, nenhuma inadimplência, pelo contrário, a gente recebeu mais do que era a nossa expectativa de receber por conta desses waivers fee, né? Isso eu acho que é importante destacar, tá? Então, Bruno, essa preocupação dos investidores, que é justa, que é correta, com eventuais inadimplências, no nosso Fiagro é zero. Exatamente. Zero, Exatamente, não tem inadimplência nenhuma. Nenhuma. Além do mais, nós temos que entender, e aqui o nosso papel também é ajudar o investidor, sobretudo que ele não é tão acostumado com o nosso setor, a entender um pouco como funciona o agronegócio. O agronegócio ele tem volatilidade. Uma hora tem uma guerra e os preços sobem, daqui a um pouco as coisas voltam para uma certa normalidade e os preços recuam. Commodities são assim, sempre foram assim. E essa questão dos insumos gerou uma crise. Eu me lembro da preocupação de muitos investidores, mas é agora, e aí o preço subiu, o preço caiu. Será que vai performar? Performou. Aí tem depois aquele negócio lá do Centro-Oeste. Tem seca no Centro-Oeste, aqui vai performar. Performou, está performando. Agora enchente no Rio Grande do Sul, está performando. Ou seja, a performance está acontecendo. Está aqui o Bruno, que eu instiguei ele no vídeo passado, estou instigando de novo para dizer que a inadimplência está zero, está zero, Bruno. E vale a pena a gente mencionar que os ativos, né, que se encontram nessas localidades, né, em que se falava de crise, né, realmente, né, teve, né, estiagem, teve produtores que de fato, né, decretaram RJ, né, nessas regiões, porém foi algo localizado, não foi algo generalizado, e a forma como a nossa tese foi montada mitiga muito, né, esse risco. Para a gente não operar direto com o produtor, né, a gente opera com as revendas, né, e recebe como garantia os recebíveis dessa revenda, ou seja, uma carteira muito pulverizada desses produtores, né, como garantia, dou empréstimo para as revendas, recebo essa carteira muito pulverizada como garantia, né, e além disso tem subordinação, tem majoritariamente ali na média 30% ali de subordinação, por conta dessa tese, é uma tese, né, que mitiga muito esse risco. Então a gente passou incólume por essa crise que se falou do Centro-Oeste, tá, que foi, né, eventos muito localizados ali na região do Centro-Oeste, e agora também estamos passando, né, incólumes aqui pelo Rio Grande do Sul. Tá? As exposições que eu tenho, né, no Centro-Oeste, tá, passaram com louvor, tá, problema, né, zero de pagamento, né, ou seja, a adimplência, né, 100%. E quanta desconfiança teve, né? Quanta desconfiança teve. Quanta desconfiança a gente teve. A gente dizia, o pessoal vai pagar, fiquem tranquilos, está tudo certo, a gente está acompanhando, vai pagar. Pois pagou. Sem dúvida. E no Rio Grande do Sul, né, uma das exposições que a gente tem é a Cotribá, é até um fiagro de nossa gestão também, é um fiagro FDIC da nossa gestão. Tá? Então, a gente, né, já tem basicamente todo o caixa retido, né, para pagar os juros que vão ser pagos agora em junho. Então, também a gente tem super tranquilidade de que, né, esse evento que está acontecendo, né, no sul do Brasil, né, não vai afetar
né, o fluxo de caixa está do fundo, né? As nossas exposições que estão no sul vão pagar, né? E assim, eu sou o gestor, né, do fundo, né? A Ecoagro é gestora, né, do fundo que está ali, né, no Rio Grande do Sul, a nossa exposição no Rio Grande do Sul, e o caixa já está retido. Então, de verdade, né, risco zero de não haver esse pagamento em junho, ou seja, a exposição no Rio Grande do Sul que a gente tem no fundo também passando, né, incólume, assim como as do Mato Grosso. A gente nem ouve mais falar, né, de Centro-Oeste, né? Agora os esforços foram todos para o Sul, né? E depois vamos ter outra coisa, claro. As preocupações, e a gente que entende do agro sabe que isso é normal. Absolutamente normal. Absolutamente normal. Vale sempre lembrar, segunda maior safra de todos os tempos do Brasil, só perdendo para do ano passado, né? Então isso vale sempre, né, relembrar, tá? Ou seja, é uma safra ainda muito robusta, muito parruda, ou seja, a quebra não foi tão suficiente assim a ponto da gente voltar muitos passos atrás, né? Perspectiva de aumento de área, né? Perspectiva de aumento de área. Setor quebrado não aumenta a área. Exatamente. Então, de verdade, né, óbvio que estamos sempre vigilantes, né, o nosso papel, estamos sempre monitorando cada uma das nossas 32 exposições, né, que temos, né, no fundo, tá? Então isso é feito, né, com regularidade, né, e com recorrência, tá? Nenhum alerta. Tá? Continua sem nenhum alerta e o resultado prático disso é isso, inadimplência zero. Tá? Então era isso que a gente queria, né, reforçar para vocês logo de cara aqui no início desse vídeo, que eu acho que vale a pena. E acho que vale a pena mencionar também, Antônio, que o efeito manada continua. Né? Assim, está tendo ainda pressão vendedora em todos os fiados e o nosso, infelizmente, não tem sido a exceção. A pressão vendedora continua ali sobre o agro, né? Primeiro foi o Centro-Oeste, crise do Centro-Oeste, agora a crise do Sul. Isso deixa os investidores um pouco, né, atônitos, né? Principalmente os que não entendem de agro e acabam escutando a mídia, escutando influenciadores, escutando, né, casas que não têm essa tradição, né, no agronegócio, né, e que provocam calls de saída e um pouco de desespero nos investidores, mas que a gente quer tranquilizar vocês, né, vocês, nossos investidores e potenciais novos investidores, isso é absolutamente normal no agronegócio. A gente já viu isso 30 vezes, né, acontecer e está simplesmente acontecendo mais uma. E a gente está preparado, a nossa tese está preparada, né, para mitigar esse risco, né, todo esse risco que é inerente, né, de você, né, operar no agronegócio. Não tem nenhum risco adicional, digamos assim, né, em relação a como o agronegócio opera, ou seja, absolutamente, né, normal. Tá? Um país do tamanho do nosso, né, Bruno? Em algum lugar sempre vai ter um problema, né? Sempre vai ter um problema. Agora, como os problemas eles não chegam na nossa carteira, porque ela foi construída para não chegar nela mesmo, com pulverização, enfim, todas as medidas que você toma como gestor para dar essa segurança, pagar bons rendimentos. Como é que foram os rendimentos que foram pagos no mês de junho, que vieram a partir da coleta do mês de maio? Perfeito, Antônio. A gente pagou, né, nesse mês de junho, foi anunciado no dia 4 e pago no dia 11, né, de junho, o rendimento de R$ 1,13. Tá? No mês passado, se você investidor nos acompanha, foi R$ 1,20. Tá? Diferença desses 2 meses, basicamente, aqui foi um dia útil. Tá? No mês de abril eu tive 22 dias úteis, no mês de maio eu tive 21 dias úteis, né? Ou seja, um dia a menos. Né? Isso faz com que a gente, né, rentabilize, né, menos a carteira, porque teve menos dias úteis, tá? E com isso, né, esse rendimento foi inferior ao do mês passado, né, não por algum evento, não, pelo contrário, simplesmente por uma questão de dias úteis. Então, rendimentos, né, de 1,13, tá? Acumulado em 2024, acho que vale citar, nós já temos, né, R$ 5,80 que foram pagos, né, isso, né, até maio. Tá? Isso é equivalente, só para dar uma noção para o investidor, a CDI mais 4%, tá? Isso líquido de imposto de renda, é sempre importante reforçar. E em termos de IPCA, algo que a gente não vinha, né, falando muito sobre o que isso significa, qual é a equivalência em termos de IPCA, a gente vai começar a trazer para vocês a equivalência em IPCA, até porque está começando uma discussão muito forte entre fundo imobiliário, né, de imóveis, né, e fiagros, né, imobiliários, né, e está tendo calls de saída dos fiagros para imobiliário por conta de queda de taxa de juros, né, e vários casas de research dizem que queda de taxa de juros beneficia, né, o imobiliário. Então vamos trazer aqui para você essa comparação também. O imobiliário geralmente ele é indexado à inflação, tá? IPCA, o IGPM, tá? E aí
Para você ter uma ideia, né, o acumulado em 2024, né, a gente está pagando, né, até hoje, até o mês de maio, está em 24 IPCA mais 9,30. Ou seja, é um fundo que paga na última linha para você, IPCA mais 9,30, né, líquido de imposto de renda. Isso é muito forte, né, é difícil ser um produto, né, nesse nível, mesmo, né, um fundo imobiliário, né, para chegar nesse nível tem que ter um nível de risco muito grande. Fundos de desenvolvimento, né, que tem um risco grande, acabam tendo esse nível de rentabilidade ou próximo disso, tá? Mas aqui a gente consegue, com um alto grau de diversificação, um alto grau de mitigação, um baixíssimo, né, risco, né, que a gente brinca aqui dizendo que é virtualmente zero pela forma como a gente estrutura as operações, conseguiu, né, uma rentabilidade aí nesse ano de IPCA mais 9,30, tá? Olhando desde o início, estamos falando, a gente já distribuiu R$ 39,82, tá? Equivalente a CDI mais 4,98, né, líquido para você, tá? E em termos de IPCA mais 12,46, né? Ou seja, é um fundo que realmente vem pagando, né, muito forte e com um nível de risco, né, bastante baixo, tá? Então, rendimento... A meta é DI mais 4, né? E está pagando DI mais 4,98. O objetivo é DI mais 4. A gente, desde o início, está com CDI mais 4,98, ou seja, acima da meta. Esse mês nós pagamos exatamente a meta, que foi CDI mais 4. Maravilha, Bruno. E, bom, esses rendimentos eles não vêm do acaso, né? Nós temos todo um processo de performance. Como é que foi a performance do fundo? Perfeito. Eu gosto de falar de 3 métricas, né? Eu sempre falo sobre elas, né? Eu falo do secundário, falo do resultado contábil e do resultado por cota, tá? Então vamos começar com o secundário, tá? O secundário basicamente é a lei de oferta e demanda, né? Então eu vou pegar o diferencial de preço, né, que estava, né, de abril vis-a-vis maio, tá? E vou incluir o dividendo, né, que foi pago entre o mês de abril, né, e o mês de maio para chegar nessa rentabilidade, exatamente igual à conta de ações, quando você tem, né, uma ação que paga dividendo, tá? Então você faz a conta exatamente igual. Em maio, né, o secundário foi 0,75, tá? Versus um CDI de 0,83. Aí você fala, Bruno, mas você diz que paga CDI mais 4, que o fundo rentabiliza CDI mais 4, e você está dando, né, no secundário, né, um valor inferior, tá, ao CDI, que foi de 0,83, você está dando 0,75, eu falo, infelizmente esse é um fundo, né, ou felizmente, né, para você, esse é um fundo, né, listado, né, que tem essa lei da oferta e da demanda, essa lei da oferta e da procura. Como eu mencionei, né, no início do vídeo, está tendo esse efeito manada contra o agro em geral, e o nosso fundo não tem ficado para trás e tem sofrido um pouco nessa pressão vendedora de investidores desesperados, né, por causa de anúncio de crise no Centro-Oeste, crise no Sul, que a gente explicou que isso realmente é absolutamente normal no agronegócio, estamos acostumados com isso, a gente sabe navegar nessas águas, né, tranquilamente. Isso para a gente nem é muito água turbulenta, né, uma água, né, normal, tá? A gente sabe navegar nisso, só que, porém, tem tido esse efeito, essa pressão vendedora, e mesmo assim a gente tem conseguido rentabilizar, né, em níveis positivos, tá? Então, 0,75 contra 0,83. E aí aonde uns veem problemas, outros veem oportunidades. Exatamente. Né? É uma belíssima oportunidade. Inclusive, o preço que está hoje, né, na cota é impressionante. Uma belíssima oportunidade, né, de compra, né, para você rentabilizar, né, um nível muito superior a CDI mais 4. Porque CDI mais 4 é sempre calculado, Antônio, sobre a cota base patrimonial. Uhum. E o valor patrimonial do fundo está muito superior ao valor que está sendo negociado no mercado secundário. O valor patrimonial do fundo está da ordem de 98,70, né, e a negociação ali no secundário, fechamento de maio, vou até mencionar aqui, acho que o número exato é 93,50, fechou 93,50, enquanto o patrimonial está rodando a 98,70, tá? Ou seja, tem muito espaço aqui para você ter rentabilidade acima do CDI mais 4, porque todo esse diferencial de 93,50 hoje em algum momento vai convergir, né? Em algum momento que passar essa pressão vendedora vai convergir para o contábil, muitas vezes até vai acima do contábil, várias vezes a gente sempre operou acima do contábil, só nesse momento de manada que a gente está operando abaixo do contábil. Então, quando voltar, você vai ter uma rentabilidade, né, brutal, não só o CDI mais 4, como também toda essa volta desse preço de mercado. Então, assim, uma oportunidade belíssima, né, de compra, né, dos nossos papéis. Né? Quem é visionário está comprando os papéis, não está vendendo, né? E a gente brinca, né? Geralmente, né, o investidor de varejo ele sai quando deveria entrar. Exatamente. E entra quando deveria sair, né? Então aqui não tem muita novidade, é um pouco o que está acontecendo aqui. Ele sai no susto, né? E entra quando o ativo está muito na moda. Quando está na moda já passou a subida de preço.
e quando está todo mundo assustado, né, é o pior momento para você sair, exatamente. Os tubarões dizem que isso é quando o dinheiro volta para a mão dos donos, dos reais donos. Né? Dos reais donos e que, de fato, né? Então, de verdade, eu acho que é uma belíssima oportunidade, né, de compra dos nossos ativos, porque a nossa tese ela é muito robusta e foi montada de forma a navegar, né, no agronegócio. A gente faz isso a longa data, né? Então a tese não foi montada ao acaso, ela foi muito pensada para ter uma belíssima mitigação de risco com tudo isso que pode acontecer no agronegócio, principalmente no agronegócio é uma indústria a céu aberto, né? O clima você não controla, então uma estiagem aqui, um excesso de chuva acolá, uma enchente eventualmente em algum ano, né? Isso é absolutamente normal, tá? No agronegócio, não dizendo que o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi normal, acho que foi uma catástrofe, uma calamidade, né? Que a gente de fato está com muito pesar aqui, temos vários conhecidos lá, inclusive o Antônio é de Porto Alegre, né? Viu isso, né, em loco, então realmente foi uma calamidade. Mas esses fenômenos climáticos são absolutamente ali normais no agro e a nossa tese foi montada exatamente para conseguir navegar, né, nisso com bastante tranquilidade. Tá? Então o secundário foi isso, e aí vamos ver a real performance do fundo. Né? Como é que você vê a real performance do fundo? Como o fundo está indo? Vamos para o resultado contábil. É o resultado contábil ou o resultado por cota, né, que te diz qual é o real resultado do fundo. Porque o secundário é feito manada, é oferta e demanda, é pressão de investidor para cá, pressão de investidor para lá. Então ele não está te dando a fotografia, né, e o dedo no pulso de como o fundo está indo. O que te dá a fotografia e o dedo no pulso de como o fundo está indo é o resultado contábil do fundo que a gente reporta nos nossos relatórios escritos e reporta aqui para vocês. Em termos de resultado contábil, o fundo em maio rentabilizou 1,18%, tá? O que é equivalente a CDI mais 4,17%, ou seja, acima do nosso objetivo de CDI mais 4%. Né? Foram 21 dias úteis. Olhando desde o início do ano, né, rentabilizamos 6% e 5%, né, 6,5%, né, 6,05%, equivalente a CDI mais 3,90%. Tá? Teve impacto aqui de marcação a mercado em alguns papéis por conta dessa crise, né, no agro, entre aspas, alguns papéis foram marcados, né, para cima, né, isso fez com que, né, pressionasse, né, um pouco o resultado, né, contábil, né, do fundo, porém, mesmo assim, estamos, né, com um resultado belíssimo, CDI mais 3,90, né, ou 6,05, tá? Mas desde o início, né, se você olhar a nossa tese, né, desde o início, a gente já entregou 54 e 51, lembrando que isso tudo é líquido, tá, de imposto de renda, equivalente a CDI mais 6,39, tá? Então, de verdade, né, no que é a maior crise do agro de todos os tempos, a gente está entregando, né, um resultado, né, maravilhoso e o fundo vem performando, né, muito bem. Isso o resultado, né, contábil, ou seja, um resultado contábil muito saudável, né, eu estou entregando um resultado muito superior ao CDI, tá, no resultado contábil, e é por isso que a gente consegue pagar os rendimentos para vocês, né, na base de CDI mais 4. Tá? Nosso objetivo de CDI mais 4, porque o fundo está super saudável. Isso que está acontecendo no mercado secundário é algo né, passageiro. Em algum momento isso vai voltar para o valor justo, tá? E quando voltar para o valor justo, quem comprou agora vai ter um belíssimo, né, benefício de rentabilidade. Tá? Olhando a outra métrica, resultado por cota, nós fizemos esse mês, como o objetivo foi, né, como o resultado foi acima do objetivo, nós fizemos 1,15, tá? Então, quando eu pego todo o resultado da última linha do fundo e divido pela quantidade de cotas, né, eu tenho 1,15 por cota superior ao rendimento que eu paguei de 1,13. Ou seja, retive 2 centavos, né, adicionais, né, de resultado do fundo para pagar para vocês ao longo do tempo. Né? Alguns meses, eventualmente, o resultado é um pouco inferior, eu adiciono, né, tiro do resultado retido e adiciono no rendimento. Em outros meses, tais como esse atual de maio, a gente recebe um resultado superior, né, ao nosso objetivo de CDI mais 4 e a gente, né, guarda isso, né, por um tempo, né, até a gente entender que está tudo regularizado e pagar para vocês. A gente guarda isso por um tempo para conseguir pagar o objetivo do nosso fundo CDI mais 4 mês a mês aí para você poder contar como sendo um salário, contar com essa renda extra, tá? Então, resultado por cota também muito robusto. E para mim, essas são as duas formas, né, mais corretas de você olhar, né, os fundos, verificar de fato, né, como é que está a saúde da carteira do fundo e não o que está acontecendo ali no mercado secundário, naquele tiroteio de oferta e demanda, aquele tiroteio de varejo entre institucional, espertos contra não tão espertos e assim por diante, tá?
Então, realmente é um fundo que está entregando um resultado belíssimo, tá? A gente está muito contente, né, com os nossos resultados, né, e aguardando esse secundário voltar, aguardando os investidores, né, se aperceberem, né, de que a nossa tese de fato é blindada, que a nossa tese de fato ela é muito robusta, e quando isso, né, vier, né, virar consenso da maioria, né, dos nossos investidores, isso vai acabar, dos nossos investidores ou potenciais investidores, isso vai acabar fazendo com que a cota volte ali para o valor justo. Então, em algum momento, né, deve acontecer isso. Por enquanto ainda não aconteceu. Eu acho que está perto, Bruno, porque 1º de julho começa o novo ano safra. Então o que tinha para dar de problema é até 30 de junho. Depois de 30 de junho termina um ciclo e começa outro. E o que vem aí é bastante virtuoso, vamos falar disso em seguida. Então, ou seja, acreditamos que essa janela, do ponto de vista racional, do calendário do agro, deve estar já próxima de se fechar. Agora, esses resultados todos que você está entregando e blindado com bastante segurança, eles vêm de atitudes, de atos de gestão. Quais foram os atos de gestão que foram tomados no mês de maio que influenciaram esses resultados? Perfeito. Então, no mês de maio, o que a gente fez? Basicamente foram poucos atos, que eu estava com pouco caixa no fundo, né? Pouquíssimo caixa no fundo, né? O caixa estava praticamente todo alocado, né? Em papéis que a gente considera de muita saúde financeira, tá? A gente fez, né, um reforço de posição aqui no mês de maio. Basicamente, né, reforçamos o papel de Goplan, tá? É um fiado FDIC da Goplan, 7 milhões de reais, levando, né, esse papel de 14 milhões para 21 milhões de reais. Esse é um cliente, né, nosso, né, de longa data, que a gente conhece muito bem, é uma associação de revendas, né, cujo foco está na região sudeste, na região centro-sul, né, na região sudeste, na região centro-oeste, tá? As revendas que fazem parte dessa associação são revendas muito robustas. Quando se olha os indicadores dessa revenda frente ao mercado de revendas como um todo, eles na média são superiores em todos os indicadores, né, sem exceção, indicadores de crédito que a gente gosta de olhar. Então, esse é um dos motivos que a gente gosta, né, muito dessa associação de revendas. Quando eu pego o faturamento de todos os players dentro dessa associação, estamos falando aqui de 4 bilhões a 4 bilhões e meio de reais, ou seja, é algo, né, bastante robusto, tá? E esse é um fundo que, de verdade, né, que a gente gosta muito, por isso que a gente fez esse reforço de posição, pagando CDI mais 5 e tendo também como subordinação 30%, ou seja, super aderente, né? Está dentro da cadeia de insumos, né, tem uma rentabilidade do ativo boa, né, CDI mais 5, e 30% de subordinação aqui também, tá? Então, um papel muito interessante que a gente acabou reforçando, né, a exposição nesse papel, tá? Com isso, tá, a minha maior exposição, tá, ela continua, né, sendo a que foi no mês anterior, que é Nativo, tá, 9,4%, tá, é a minha maior exposição, uma revenda que a gente tem bastante conforto, tá? A segunda maior exposição passa a ser Goplan, que é essa que a gente fez esse reforço de exposição, e passa à frente basicamente de Pantanal, tá? Pantanal era a nossa segunda maior exposição até então, né, que é uma revenda ali de Santa Bárbara do Oeste, tá? E Mato Grosso do Sul, e passa a ser agora, né, Goplan, que é uma associação de revendas, né, com foco ali na região Centro-Sul, que é um nome que a gente gosta, né, muito, tá? Em termos de percentuais, tá? Basicamente, né, Goplan a gente está com 6,9% do PL de exposição, Pantanal 5,8% de exposição. A quarta exposição do nosso fundo Toagro, tá, 5,8%, e depois essas exposições caem muito rápido, né? Tem coisas ali entre 4 e 5, alguma coisa entre 3 e 4, e que isso cai muito rápido, né, para zero nada, porque a gente tem 32 papéis, tá, dentro do fundo. Em termos de região, nossa maior exposição hoje está em Goiás, tá, depois Minas Gerais e depois São Paulo, tá, são os 3, né, estados em que a gente tem maior exposição, tá? Nesses estados, né, Goiás eu tenho 29% de exposição, Minas Gerais 13%, São Paulo 12%, e depois todos os outros estados, né, que performam 14 estados, a gente está diversificado em 14 estados, todos eles têm bem menos de 10% de exposição, tá? Então é um nível de concentração, né, muito baixo, tá? 32 papéis, debaixo desses papéis eu tenho muita pulverização, tá? Tenho lá 38 mil clientes, né, rodando debaixo de todos esses papéis, ou seja, muita pulverização, subordinação, essa é a nossa tese, tá? Do ponto de vista de concentração regional, estamos muito desconcentrados, né, operando em 14 estados, tá? E basicamente essa foi a ação de gestão que a gente tem. Bom, como resultado disso, tá? A nossa carteira fechou alocada com 308,7 milhões de papel, tá? Perfeito.
né? E eu tenho um caixa hoje de R$1 milhão, tá? Basicamente é o que eu preciso. Eu vou ter um grande pagamento de juros agora em junho, tá? Mês de junho é um mês de altíssimo pagamento, tá? Por isso que o meu caixa está bem minguadinho, porque a gente vai ter um recebimento, né, enorme e já está se preparando para fazer alocações com esse recebimento. A gente já tem no pipeline aqui ativos para alocar, uma vez que a gente receba os juros, tá, de todos os papéis. E na nossa expectativa, obviamente a gente já fez o dever de casa, né, para junho, basicamente está tudo retido e não temos preocupações de pagamento de juros em junho. Tá? Então em junho todos os papéis irão pagar juros, ou seja, nosso monitoramento, né, não detectou nenhum alerta, tá, em nenhum dos nossos tomadores, em nenhum dos nossos papéis, vamos receber integralmente o que a gente, né, é esperado receber. Né? Então caixa hoje de R$1 milhão, vou receber um volume, né, interessante, vou ter ali para alocar em torno ali de R$6 milhões, já temos ativos no pipeline para fazer essa alocação, então não ficaremos desalocados. Né? Isso eu acho que é importante mencionar. Bom, com isso eu termino aqui a parte de gestão, queria passar a palavra para você, Antônio, tem bastante coisa interessante de falar de macro, de agro, Banco Central, Lula brigando com Roberto Campos Neto, né? Processo em cima do Roberto Campos Neto, a nossa jabuticaba brasileira aqui, né? O usual, e que a gente tem que tentar extrair o ruído, né, e ver qual é a tendência, né, e a nova tendência é os juros permanecer mais alto, que é muito positivo para o fundo, muito, né? Muito positivo. Parou em 10,5 e ele de fato nesse Copom, que inclusive ocorreu ontem, nós estamos gravando um dia depois, né, do Copom, né, encerrou, né, o Banco Central, né, declarou no seu statement, né, que encerrou em 10,5, né, o seu ciclo de alta, então a expectativa é que a gente fique nesses 10,5 aí por um bom tempo. O Antônio vai comentar um pouco mais disso, mas isso é muito positivo para o nosso fundo, porque todas as nossas posições, é sempre bom lembrar, estão indexadas a CDI+. Então, parando em 10,5, significa, os nossos papéis têm na média ali CDI mais 5, então se está parando em 10,5, fazendo uma conta de padaria, você vai receber pelo menos aí 15,5% a 16% líquido de imposto de renda. Juros compostos, então tem que, né, ajeitar um pouco a conta, mas fazendo juros simples ali, conta de padaria, 10,5 com mais 4, né, estamos falando ali de 14,5, isso equivale a uns 15, 16 ali se você fizer juros compostos. Então, mais o gross-up ainda vai para mais ainda. Isso líquido, né? Mais o gross-up, né, vai mais ainda, então de verdade, né, nosso fundo vai continuar muito atrativo aqui por um bom tempo, né, dado esse recado, esse último recado aí do Banco Central. Mas Antônio, sem mais esperas, né, por favor, aí, fala um pouquinho para a gente. Maravilha, Bruno. E o que você trouxe foi bacana, porque lembra que as crises não são só no agro, né? A crise está em todo lugar, tem um foco de incêndio. Agora, é interessante a gente ver como essas crises acontecem e como que a cabeça do investidor funciona e, sobretudo, como a gente vê, às vezes, um certo movimento de girar carteira, né? Que nem sempre é bom para o investidor, mas às vezes é bom para quem está fazendo o giro da carteira. Então, atenção, investidores. Pessoal, nosso fundo é indexado em CDI, como o Bruno muito bem lembrou. Logo, o que acontece com os juros é muito importante para nós. E nós estamos gravando aqui, como o Bruno também já disse, no dia seguinte à decisão do Copom unânime, 9-0, pela manutenção dos juros em 10,50, interrompendo um ciclo de baixa que já era esperado pelo mercado, que, por sua vez, quando nós olhamos lá o relatório Focus do Banco Central, ele está esperando uma alta de 0,25 até o final do ano. Eu não sei se vai acontecer, tá? Nós também participamos do Boletim Focus do Banco Central. Eu não estou com essa expectativa, não participei dessa maioria, tá? Mas formou uma maioria, acreditando que deva o Banco Central, o Copom, elevar os juros até o final do ano em 0,25. Por enquanto, não me parece, mas só interromper e isso durar um bom tempo já, já tem um significado. E o porquê que isso está acontecendo é super relevante. Pessoal, o que é o mecanismo de juro de uma autoridade monetária? Ela usa os juros para equilibrar a demanda de moeda com a oferta de moeda, ou seja, para acomodar a base monetária àquilo que está tendo de demanda por dinheiro. E o que está acontecendo? Nós estamos vendo uma quantidade de recursos sendo jogado na economia via gasto público e via desequilíbrio fiscal, que está fazendo com que a nossa base monetária ela cresça de uma maneira que não seja adequada e equilibrada ao que está acontecendo com a moeda. Então, precisa segurar os juros para que não haja o efeito da inflação.
E essa inflação, o mercado já está enxergando ela, porque nós estamos olhando já no momento que a gente grava esse vídeo, faz 6 semanas consecutivas que o IPCA, a projeção para o IPCA em 2024 é elevada. E 7 semanas para o IPCA em 25 é elevado, ou seja, 6 semanas 24, 7 semanas 25. E o horizonte relevante das expectativas é 25. Ou seja, aquilo que o Banco Central pode fazer hoje, o grande impacto vai acontecer lá no horizonte relevante, lá em 2025. Então, a preocupação é que a inflação em 25 não para de subir. A projeção dá, né? A expectativa de inflação em 2025 não para de subir. Isso exige da autoridade monetária uma postura mais contracionista, mais fechando o torniquete, para que nós não tenhamos uma inflação ou uma disparada, uma nova onda inflacionária. Isso não está acontecendo só no Brasil. Estados Unidos, desde o ano passado, você tem ouvido um monte de gente dizendo que o juro vai cair. Não, vai ser outubro, vai ser dezembro, vai ser março, vai ser julho, vai ser setembro, vai não ser... E já fez aniversário esse negócio de um ano e não cai o juro nos Estados Unidos. Ainda bem que nós aqui no nosso vídeo e também lá no nosso podcast, o Ecoagro Talks, que a gente faz toda semana, desde lá a gente vem avisando, gente, ó, os Estados Unidos não tem ambiente para baixar juro. Não tem ambiente. Nós não temos, pelo indicador que olhar, não tem espaço para baixar juro ainda nos Estados Unidos. Então veja, o Brasil começa a ter um aumento de perspectiva de inflação por conta dos nossos problemas que nós estamos criando no Brasil com desequilíbrios fiscais. Afinal de contas, o governo não para de gastar, não para de aumentar o gasto, só fala em aumentar a receita. A economia não tem mais o que entregar de receita para o governo e o governo ele não discute com seriedade a redução do gasto. Isso tem causado um enorme desconforto, até porque o governo mudou a lei do teto dos gastos, que era uma lei muito boa, e trouxe o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, como nós também já discutimos aqui lá no passado, ele é uma regra muito mais frouxa, muito mais frouxa, que traz embutida o gasto, o crescimento do gasto em termos reais, ou seja, vai gastar mais em termos reais. A questão é quanto. O problema é que essa regra bem mais frouxa não está sendo cumprida. O governo está indo muito além da regra que ele mesmo se comprometeu a cumprir. Isso gera uma perspectiva inflacionária muito forte. Então, vamos lá. Estados Unidos não consegue baixar juro, porque a inflação lá é persistente. Brasil com um desequilíbrio fiscal enorme. Não, mesmo que o Banco Central queira, ele não consegue baixar o juro. Ele não deve baixar o juro. Então, não é uma questão política, como às vezes se tenta fazer, vamos politizar o tema para que a polarização se encarregue de dividir ali, trazer para cá os que concordam, para lá os que discordam. O fato é que não é uma questão de polarização de política, é uma questão absolutamente técnica, científica, não pode baixar juros. Então você que está aqui conosco no EGAF11, saiba que a tendência agora dos juros é no mínimo se manter elevada. Você está recebendo DI mais 4, com DI parando ali ao redor dos 10,50, mais 4, como o Bruno disse, poxa vida, nós estamos ali na casa de 14,5%, só que bota o juro composto, bota o gross up, olha para quanto vai esse rendimento. Então, é algo bastante importante. E essas decisões também influenciam a taxa de câmbio, que também tem muito a ver com agro. Porque, afinal de contas, o câmbio está refletindo os juros mais altos nos Estados Unidos, mantém o dólar mais fortalecido no mundo inteiro. E nós, com os problemas fiscais que estamos rodando aqui, faz com que a taxa de câmbio suba ainda mais. Qual é o efeito disso? A revenda ela vai pagar mais caro na hora que for importar o fertilizante, mas também vai vender mais caro. Logo, o faturamento da revenda aumenta. Isso é bom para a nossa indústria, isso é bom para a qualidade e a segurança dos nossos fiagros. Ou seja, os balanços futuros das revendas tendem a virem com uma receita maior do que os anos anteriores. E isso também, de certo modo, se reflete nos clientes das revendas, que são os produtores. Afinal de contas, os grãos eles sofrem uma grande influência da taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio mais elevada tende a aumentar também o faturamento dos produtores rurais. Então, isto traz um pouco mais de segurança para frente. Agora, quando a gente olha um panorama internacional, nós estamos vendo uma economia europeia que essa sim, e nós também trouxemos aqui no passado,
A zona do euro já tinha espaço para baixar juros e baixou. Estados Unidos não. E nós estamos vendo uma retomada do crescimento econômico na zona do euro, nós estamos vendo uma economia americana que se mantém aquecida, estamos com uma preocupação um pouco maior com China. China vem trazendo indicadores semana a semana que sugerem que a economia dificilmente vai crescer 5%, como é a meta do governo chinês. Não está com jeito de que crescerá 5%. Agora, de modo geral, o mundo está crescendo, outros países asiáticos estão crescendo, e nós estamos vendo o florescimento da demanda do agro brasileiro por vários outros países, um crescimento bem robusto, e isso traz um sinal muito bacana para as perspectivas do agronegócio no país. Falando agora de agro, quero começar com o Rio Grande do Sul, safra praticamente totalmente colhida e em linha com aquilo que nós trouxemos no vídeo anterior. Não havia motivo de grandes preocupações. Temos perdas? Claro que temos. Aonde nós tivemos enxurrada, que é o que o pessoal está chamando da área de mancha, que é onde teve o alagamento, enfim, aquela tragédia toda que aconteceu, é óbvio que as perdas lá são imensas. Agora, isso não aconteceu em todo o Rio Grande do Sul, isso é na parte onde os rios alagaram, que é uma região do Vale do Taquari, no Vale do Jacuí, Vale do Caí e, sobretudo, a região metropolitana de Porto Alegre. Então, o impacto é infinitamente mais urbano do que rural. Então, o que é uma pena, diga-se de passagem, porque o efeito na vida das pessoas numa situação dessas é muito maior, é muito mais pessoas atingidas. E nós estamos com projeções para 25 muito alvissareiras. O USDA trouxe o primeiro relatório com projeções para o ano que vem. O USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E as projeções para o Brasil é de uma nova safra recorde, ou seja, se o clima não atrapalhar, a perspectiva que se tem hoje é que o Brasil vai colher uma safra recorde, maior do que a do ano passado, Bruno, que foi a maior safra até então. E nós estamos vendo uma retomada, uma recuperação dos preços agropecuários que estiveram baixos lá no início do ano e que hoje estão em níveis que remuneram, que trazem uma boa margem de lucro, e os produtores que tinham vendido antes da queda, já tinha sido um percentual grande, então os produtores venderam lá mais ou menos 30% da soja antes, a preços que garantiam margem. Aí naquele período que ficou ali, fevereiro, março, que não garantia margem, o pessoal não vendeu bem menos. E depois, quando voltou a ter margem positiva, o pessoal voltou a dar marcha na comercialização, garantindo que o ano de 24 seja, apesar dos problemas que nós tivemos, ele deve ser um ano de remuneração, um ano de margens mais baixas, evidentemente, mas margens positivas. Se você puxar pela memória, você que está aqui todo o vídeo conosco, vai lembrar que essa era a nossa expectativa, minha e do Bruno. Ou seja, vai ser um ano mais complicado? Vai, mas vai dar margem. Ou seja, para até chegar lá naquele break-even point de o cara não pagar a conta, nossa, tem muita tragédia para acontecer. E nós não chegamos nem perto disso. Nossa, nem perto. Tanto é que está aí performando a carteira que o Bruno organiza lá com a gestão, performando perfeitamente. Então, nós estamos com uma expectativa de crescimento para a safra 25, com um aumento de área plantada, vamos precisar mais fertilizantes, mais defensivos, mais máquinas, mais tudo, mais dinheiro. E só cresce a área plantada, Bruno, só tem perspectiva de crescimento aquele setor que acredita que o amanhã vai ser melhor, aquele setor que tem capital para fazer a roda andar, aquele setor que acredita e que está vendo um próximo ciclo melhor do que o atual, porque do contrário não aumentaria a área. Então o aumento de área plantada é o crescimento do setor em si, e é isso que nós estamos vendo, é isso que os órgãos de pesquisa estão apontando, e provavelmente é isso mesmo que vai acontecer, Bruno. Perfeito. E vale a pena mencionar também, Antônio, complementando isso que você falou, o enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, afetando algumas áreas ali, eles vão precisar de insumos em excesso, né, para a próxima safra. Então, a gente opera na cadeia de insumos, né, não só esse aumento de preços e aumento de área, né, faz com que, né, os insumos venham a reboque, né, e com preço maior, né, ou seja, faturamento maior para as empresas que estão segmentando a cadeia de insumos, como também o evento que aconteceu no Rio Grande do Sul, do ponto de vista, né, econômico, com toda, né, a calamidade e problema que isso gerou, vai gerar uma receita adicional ali para o segmento, porque os produtores vão precisar colocar mais nutrientes ali. Uma receita adicional ajudando o Estado, né? Exato, ajudando o Estado, bem lembrado, ajudando o Estado, né?
e ajudando o segmento como um todo, que é a cadeia de insumos, que é o segmento que a gente opera, que considera um dos segmentos de menor risco, tá, do agronegócio, como já explicamos várias vezes. Então, só queria pegar esse gancho aí para colocar esse ponto. Bom, com isso, senhores, tendo falado de fundo, performance, macro e agro, eu dou por encerrado, né, o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.